Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na rádio Lola Paluter. Lembrando que estamos ao vivo todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Lola Talk e espero que este programa seja muito legal e edificante a todos vocês. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti.
hoje nós vamos conversar novamente com a pastora Elfi, agora já instalada na casa dela, e aqui também já fez um culto, já participou de reunião de presbitério, enfim, agora a rotina está começando. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre diaconia. Eu confesso que sempre ouvi falar, mas não sei se a nossa comunidade tem assim, esse envolvimento todo com a diaconia. Pode até ser que a gente faça, mas de uma maneira tímida, que a gente nem perceba. Mas eu acho que esse vai ser um desafio também para a nossa comunidade, se engajar nessa caminhada da diaconia. A vocês que estão nos ouvindo, pedimos para que vocês se engajem e enviem o nosso link para seus contatos e grupos de WhatsApp. O nosso site é lolapaluter.com.br, ou se preferir, baixe o nosso aplicativo para Android, Lola Paluter. Lembrando também que você pode interagir conosco. Sempre pensamos em temas interessantes e relevantes. Se você quiser fazer alguma sugestão de tema ou de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então, pega aí um papel e uma caneta e anota o nosso WhatsApp. 19 99763 7888. Além disso, você também pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp e nós tocaremos aqui, na Lola Paluter. Então, pastora Elfi, muito feliz por recebê-la aqui novamente, aqui na rádio Lola Paluter, que agora também já é a sua casa, e podemos conversar um pouquinho aqui no Lola Talk. O tema que você nos traz hoje é diaconia. Eu tenho certeza que nós vamos esclarecer muitas dúvidas e vai ser um momento assim muito especial de aprendizado. Por isso que eu escolhi essa música. Eu acredito que diaconia tem a ver com cuidado. Então, por isso que eu escolhi para começar nosso programa essa música que se chamava Eu Cuido de Ti. João, só repete o WhatsApp para o pessoal anotar aí com certeza agora, mais uma vez, né, para poder fazer suas perguntas. Muito bem, repetindo, 19 99763 7888. Nos adicione e interaja conosco. É isso aí. Pastora Elfi, agora é com você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde a vocês que nos nos ouvem direto aqui de Limeira, do bairro dos Pires. A gente fala para cá, para o bairro dos Pires, para Limeira, também para Ribeirão Preto e para todos os cantos aí do nosso Brasil, dos nossos sínodos. É uma alegria poder estar com vocês e uma alegria também poder trazer esse tema da diaconia, que, querendo ou não, ainda nós temos dúvidas, não temos tanto conhecimento sobre. Às vezes a gente faz, mas confunde com outras ações, ou a gente faz e não percebe que é diaconia. E esse é um tema dentro da missão das comunidades que nós temos. Então, muito se fala em evangelismo, em testemunho, e se esquece que dentro do evangelismo e do testemunho está a diaconia. Legal. Eu vou deixar você falando mais um pouquinho e de repente a gente vai perguntando. Mas, vamos lá, pergunta direta já, né? O que é a diaconia? A diaconia, a palavra grega, ela nos traz um significado de serviço. Na compreensão cristã, esse serviço é voltado para pessoas em situação de necessidade e sofrimento. Então, é um serviço a pessoas em vivência, né, vulnerável. E a diaconia busca suprir, então, as necessidades, aliviar o sofrimento e transformar situações de injustiça e promover também a reconciliação e a cura. Ou seja, a diaconia é a prática da misericórdia que brota da fé cristã, a fé que atua através do amor. Um exemplo prático, vamos ver. Exemplo prático de diaconia: visitação a enfermos, a enlutados, a pessoas em crise ou em solidão, que precisam de amparo e também de acompanhamento. Legal. A gente vê essa questão das práticas diaconais nas ações de Jesus?
Vemos, com certeza. Jesus, ele nos traz vários exemplos de diaconia em suas práticas, né? Foi o próprio Jesus mesmo que nos traz esse conceito diaconal. Quando ele acolhe as pessoas, vai ao encontro das pessoas que são rejeitadas pela sociedade do seu tempo, para as pessoas que estão doentes, para aquelas que passam fome. E não só para essas, mas ele também restaura a dignidade e dá importância para as pessoas que são consideradas pecadoras ou mal vistas e malquistas. Temos exemplos aí dos publicanos. E Jesus foi ao encontro dessas pessoas, né? Então ele nos mostra como acolher, como visitar. Ele visitava pessoas enfermas. E Jesus é um exemplo claro disso, né? Da diaconia. Até o texto de Mateus, ele vem nos falando sobre as obras da diaconia. Nós encontramos em Mateus, no texto, quem quiser pode anotar para também questões de consulta. Então nós temos Mateus 25, onde versículo 31 até ali ao 44, 45. Então, eu vou ler alguns versículos só, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, né? Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí o 35, né? Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro, me hospedastes, né? Eu estava nu e me vestiste, adoeci e foste me visitar, estive na prisão e foste me ver. E aí, então, os justos vão lhe responder, né? Dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, quando te demos de comer, ou quando estiveste com sede, te demos de beber? E aí Jesus disse, né? Porque tive fome, né, e me destes de comer, ou seja, na figura daqueles que estavam pedindo, né, porque em verdade vos digo, quando a um destes pequenos, né, o fizestes, foi a mim que fizestes. E Jesus também diz, né, se nós fazemos, né, não fazemos pelo menor dos nossos irmãos, o mais carente, né, aquele que está em situação de sofrimento, também não fazemos por Jesus. Então Jesus aqui ele vai elencando, né, durante essa passagem bíblica, então as sete obras da diaconia, os 7 passos diaconais, para serem vivenciados numa comunidade pelas pessoas cristãs e dentro da missão de Deus. Então Jesus, ele para nós é um exemplo de motivação e também de incentivo para dentro da vida das nossas comunidades no aspecto diaconal, de serviço em amor. É aquela questão assim de estar junto com as pessoas e tentando buscar, ver as necessidades delas e tudo mais. É mais nesse sentido também, né? E não é só necessidade física, comida ou roupa ou alguma coisa assim. Muitas vezes a pessoa precisa conversar também, né? Exatamente, né? Jesus nos traz isso, né, bem latente, onde ele vai até a prisão, visita o que está preso, né? Nos ensina isso, onde ele vai até a pessoa e também tem a cura, o perdão dos pecados, né? Vai, né? Não peques mais, a tua fé te salvou, né? Então, ele vai ao encontro das pessoas, muitas vezes ele nem fala, ele só ouve, né? Ou ele fala com uma pequena frase, como essa que mencionei há pouco. Então, ele nos ensina também que a visitação é um ato diaconal, a oração, orar uns pelos outros, e não só orar, visitar, mas também amparar em momentos difíceis, durante a fase do luto, durante a fase de uma doença, né, de um adoecimento, no momento difícil que uma pessoa, uma família está passando. E a gente tem sempre o exemplo básico, a arrecadação de roupas, alimentos, produtos de higiene, né, de limpeza, mas também a diaconia, ela não é só, ela é também, mas não é isso, né? Somente isso. O sentido da diaconia vai além, né? Onde você não só arrecada e entrega,
os alimentos, as roupas, mas você acompanha. Então vem a visitação, vem a oração, vem a escuta, vem também o processo de cura, de ouvir alguém que precisa falar. Então essa cura começa também por esse ato de ouvir também, ir ao encontro das pessoas é um ato de diaconia. Então é um sentido bem amplo que para a gente falar tudo hoje não consegue, né, explicar, né? Precisa de mais 1 ou 2 programas para isso, mas a diaconia ela vai além daquilo que a gente pode e conhece, né? Por isso que é tão bom falar de diaconia dentro da missão das comunidades. Porque é uma maneira de estar junto com as pessoas, e é nesse momento que você consegue, de repente, além de ser um apoio, trazer ela para dentro da comunidade ali também, né? Porque, assim, o que a assistência social faz? Faz o levantamento, o cadastramento das pessoas, né, que têm as suas necessidades. Entrega lá, então, né, a roupa, o alimento, o medicamento. E a diaconia, ela é diferente. A diaconia, ela não só vai lá e entrega a cesta básica, mas ela também se preocupa, né? Então, o ato diaconal reside ali. Faz o acompanhamento. Vai, visita essa família na outra semana, vê como é que ela está, vê como é que a pessoa está, se ela precisa de alguma coisa, senta com ela, ora com ela, né, e procura estar próximo, mostrar, né, que a comunidade também se preocupa e se importa com ela. É proselitismo, pastora? Não, é um acompanhamento que vem do serviço em amor, que é a diaconia. Então, você não presta só um auxílio entregando uma roupa, né, uma cesta, mas também acompanha aquela pessoa, se preocupa com ela enquanto pessoa, enquanto ser humano, para que ela, visando o bem-estar físico dela, né, e mental também, né, porque às vezes ela está sozinha, passando por alguma situação, não sabe a quem recorrer. E aí, de repente, conversando, né, nessas visitas, você consegue também orientá-la a procurar algum especialista, né? Então, nesse sentido, a diaconia ela não quer resolver o problema do mundo, mas ela quer amenizar, né? No sentido não só de alimentação, vestimenta, mas também acolhimento de pessoas, né, e acompanhamento. Porque para resolver tudo é um pouquinho complicado, né? Mas a gente, assim, fazendo um pouquinho, já muda pelo menos a perspectiva daquela família ou daquela pessoa, e isso também já é importante, né? Agora, assim, a fundamentação bíblica para a diaconia. A fundação bíblica, né, é essa, né, que foi lida há pouco, do Evangelho de Mateus, né? Onde Jesus nos ensina, onde Jesus, né, nos dá esse parâmetro de acolhimento. E por que nós fazemos diaconia, afinal das contas, né? Porque Deus nos serve e por isso nós servimos. Né? Essa também é parte dessa fundamentação, né, que vem de Jesus. Deus nos ama, por isso nós amamos também. E quando a gente pensa em amor, a gente quer logo romantizar, tudo rosa com bolinha azul, né? Deixar tudo com estrelinha, aquela como coisa se fosse um conto romântico, mas o amor, ele é construído por vários, né, vários outros sentimentos, né, que são bem importantes. O respeito, a confiança, né? Então, são várias, também a preocupação vem, né, o cuidado. Então, tudo isso constrói o amor, né? Que a gente tanto vê em filmes, né? Que demonstra uma outra perspectiva. Mas é a partir, então, da obra do amor de Deus na nossa vida que a gente é chamado para amar, né? Para cuidar, para fazer diaconia, para estar nesse serviço de amor, né? E dessa maneira a gente testemunha o amor de Deus dentro, né? O que a gente recebe na nossa vida. Testemunha as bênçãos, testemunha também o nosso serviço enquanto comunidade, o nosso trabalho, por que a gente se reúne todo domingo, qual é a intenção de nos reunir todo domingo, nos alimentar da fé, e esse alimento serve para quê? Para mim, para minha família durante a semana, ou eu preciso testemunhá-lo, né? E a diaconia é isso, é um testemunho a partir do serviço,
né? É um testemunho de amor, onde nós estamos para servir o próximo com aquilo que Deus nos serviu, né? Todo o nosso servir e todas as nossas ações são frutos do amor de Deus em nós. E tem uma frase aqui muito específica, né? Juntamente com o Evangelho de João 13:15, que diz, né? Como eu vos fiz, façais vós também. A comunidade cristã é aquela que serve as pessoas e ao mundo em gratidão a Deus pelo seu amor e acolhimento. E porque o próprio Cristo chama para dar continuidade a esse serviço de amor. Afinal, maior gesto diaconal que foi dado por nós, a morte de Jesus na cruz, né, para que nós tivéssemos vida. Então, esse também é considerado um aspecto, uma fundamentação bíblica, né, junto com o serviço de Jesus, de acolhimento, de escuta, de cuidado, de dignificação, né, do ser humano. Então, nesse sentido todo, a comunidade toda é, vamos dizer assim, convidada a fazer a diaconia, né? Aí fica aquela pergunta, quem faz a diaconia? De repente, não é só um departamento, ou só o grupo de mulheres, ou, sei lá, a comunidade toda é convidada a ajudar nessa questão, né? A essência de toda a comunidade é fazer diaconia. Se ela não faz diaconia, ela precisa repensar, né? É isso que eu aprendi e me choquei. Assusta, nos né? seminários de diaconia que a gente participa, eu faço parte de um grupo de trabalho, né, da diaconia, âmbito nacional. Então, a gente aprende demais. A gente aprende, né, que, na essência, precisa evangelizar, precisa fazer missão. Mas o que é evangelismo e missão? É só falar do amor de Deus, é só pregação, né? É trabalho só com os grupos. Mas a diaconia está dentro desse evangelizar, dentro desse fazer missão. Então, as comunidades, a igreja, na sua essência, é diaconal. Então, ela precisa exercitar e precisa conhecer esse termo que a gente tanto fala, que é a diaconia, né? E que às vezes a gente conhece assim um pouco. E sempre é uma oportunidade de aproveitar e se envolver a nível de sínodo, a nível, né, nacional, da CLB nacional, para conhecer mais a diaconia. Nós temos também um ministério diaconal na CLB. Temos diáconos, diáconas, diaconisas. Então, também estimula-se, né, para que e também para que hajam mais ministros na ênfase diaconal. E estes também incentivam as comunidades e também nos impulsionam, né, a repensar, né, qual é o conceito de missão de uma comunidade. O que cabe dentro desse conceito missão? O evangelismo, o testemunho, né, o serviço em amor, né, que é a diaconia. E quem faz é a comunidade. A comunidade, ela a essência dela né? Mas tem grupos que se identificam de uma maneira maior, né, com a diaconia. Seja o ASE, juventude, tive uma experiência com juventude que visitava na época da pandemia virtualmente as pessoas idosas. Então, nós ensinamos as pessoas a usar a chamada de vídeo do WhatsApp. E a juventude se reunia 3h no sábado e fazia a chamada de vídeo. Que legal. Né, com as pessoas idosas. E não podia fazer visitas em plena pandemia, isso era maio, junho, né? E não tínhamos ainda perspectivas de vacinas em 2020. E eram super bem acolhidos, né, por essas pessoas. O que era esse encontro? Era uma leitura do Castelo Forte, das senhas diárias, conversando como é que passaram a semana, como é que estava se sentindo, qual a profissão, né, que exerceu, que ainda exerce, e os filhos como estão, uma conversa bem informal. E aí depois terminava com uma oração, e às vezes o encontro se estendia além, né? Porque aí os visitados também queriam saber um pouco mais dos jovens. Então, nesse sentido também, né, tem ali uma vertente diaconal, né, de visitar mesmo durante um período que nos foi proibido, se criou uma alternativa de visitação. A UASE, as mulheres, elas têm um potencial enorme diaconal. O próprio nome, né? Auxiliadora, né? Auxiliadoras. Então, isso já carrega
né? É a essência diaconal também. Mas, em geral, é a comunidade toda, né? Que é chamada a isso. Claro que tem grupos que se identificam mais. De repente essa minha pergunta aqui, como fazer diaconia em nossa comunidade ou ministérios, você de certa forma já descreveu um pouquinho aí pra gente, né? Então, como se faz diaconia, né? A diaconia tem a sua metodologia de ação baseada em Jesus. E se a gente for olhar para Jesus, como ele agia com as pessoas, a gente vai ter já, né, o básico ali das informações sobre como fazer, né, diaconia. Então ele ia ao encontro das pessoas, tinha os olhos e ouvidos voltados para as dores das pessoas, para a miséria das pessoas, né? Se compadecia delas, se colocava ao lado defendendo a vida, né? Então resgatando do isolamento. Se a gente olha para quem era leproso, né? Tinha que viver isolado da sociedade, né? Era uma situação muito difícil naquela época, né? Que o pessoal tinha medo da pessoa que tinha lepra. Então, ele era completamente isolado na época de Jesus ali. Exatamente, né? Tanto doenças físicas, emocionais... mentais na época, e né? pessoas também com deficiência eram descartadas, eram mal vistas, né? Eram desprezadas, e Jesus ia ao encontro delas. Quando a gente fala que diaconia dignifica o ser humano, é nesse sentido. Jesus ia lá e ia ao encontro dessas pessoas, ele não tinha constrangimento nenhum, né? Hoje a gente olha assim, nossa, né? Como é que Jesus tinha coragem de chegar para um leproso com o corpo tomado de feridas? E Jesus não se importava com isso, né? Então, aí que está... nossa, ele veio ao meu encontro... eu estando nessa condição física, né? Então, Jesus valorizava a pessoa. E dessa forma, né, a diaconia, nesse resgate, não só da integridade da saúde física, né, emocional, mas e também, né, nas questões básicas de alimentação, ela também pensa no bem-estar, né, da pessoa. Ela olha para a necessidade. A diaconia se coloca junto, se dispõe a caminhar com essas pessoas. E quando a gente fala de diaconia, e não de assistencialismo, né, ou assistência social, a gente já vê uma diferença, né? Assistência social é aquela coisa que vai entrega a cesta básica e pronto, acabou o serviço. A diaconia, não, ela vai além disso, né? Além disso. Então, a diaconia busca com que o seu o empoderamento, a pessoa se empodere, né? Para que ela se torne protagonista da sua história, para que ela tenha a sua vida de novo restaurada. Então, a diaconia, ela busca por esse bem-estar, né? A diaconia vai além das ações de assistência, como, por exemplo, acompanhamento a pessoas enfermas, apoio a famílias enlutadas, distribuição de alimentos e roupas, as chamadas obras de misericórdia em Mateus 25, né? Nós lemos anteriormente. Então, a diaconia ela é ampla, né? Ela é um serviço voltado em amor. E o serviço voltado em amor não pode só lá entregar, pronto, a gente fez a nossa parte, né? Ou aquele assistencialismo pontual, emergencial. Por exemplo, tem alguém lá que precisa muito de uma cesta básica, ou de um asilo, um ancianato que precisa de uma doação urgentemente. A gente doou uma vez e é isso, né? Então, a diaconia ela é permanente, ela é mais que uma doação de objetos, de valores ou de coisas, né? Ela também faz o acompanhamento espiritual. Ela continua junto ali, acompanhando ela continua todo o processo, né? Então, de certa forma, missão e diaconia também caminham juntas nesse sentido, né? A diaconia faz parte da missão, ela está dentro do projeto missionário. Até o PAMI, né, que nós temos, ele tem a diaconia ali em alta conta e nos chama a atenção dentro do PAMI a importância de se pensar em diaconia dentro das comunidades. Isso é um projeto, um planejamento da SLB para nós. Então, a diaconia está ali no PAMI. Né? Então, a gente às vezes passa tão... né, passa por cima, assim. Despercebido e esquece, porque para a gente o termo diaconia ainda é muito desconhecido, né? E se a gente não trabalha isso na base, que é o culto infantil, o ensino confirmatório, os jovens, né, aí a gente tende de novo a desconhecer, né, mais ainda o termo
e o significado da diaconia. A gente tinha, esse ano a gente ainda não começou, uma família que a gente assistia, assim, mas eu acho que está mais no assistencialismo do que na questão diaconal. Porque daí a gente recolhia os mantimentos, os alimentos, e o pessoal da decoração, vamos dizer assim, o Ministério da Decoração levava e entregava para essa família. Então, de vez em quando, se mandava uma Bíblia, mandava alguma coisa diferente para as crianças, mas não foi aquela coisa, de repente, estar mais junto deles ali. Então, faltou um pouquinho. É aquilo que eu te falei no começo, acho que a gente precisa aprender um pouquinho mais essa nós questão. Nós precisamos aprender muito. Muito, né? Muito. Eu falo por mim também, né? Então, esse meu engajamento, sendo, né, uma representante da diaconia, né, no Conselho Nacional, fez com que meus olhos abrissem também para isso, né? Tem coisas que a gente diz, nossa, mas isso que eu faço é puramente diaconal e eu nem sabia, né? Ou tem outras, nossa, isso podia ser diaconal, mas eu estou fazendo, né, no sentido mais de caridade ou assistência, né? Então, assim, é um divisor de águas, né? Você muda ali também o seu pensamento a respeito, né? Os horizontes se expandem. Mesmo você ali começa a compreender melhor. No grupo de mulheres na UASE, agora a gente quer começar a fazer visitas, né? Acompanhar mais o pessoal, aos membros ou não membros, muitas vezes. Isso, sim, também já é uma questão bem diaconal, isso, né? Isso já é um ponto que a gente observa que tem essa vertente e ela está vindo nessa vontade, nessa ansiedade, né? A necessidade de ir ao encontro das pessoas, né? Então, a visitação, ela é um ato diaconal. Ela é diaconia pura, porque você vai ao encontro de quem não vem mais, de quem não pode mais vir, né? Ou por causa da saúde, né? Ou, enfim, por causa, no momento, um tempo de luto, ou até mesmo um afastamento da comunidade. Né? Então, ver pessoas conhecidas, né, traz um novo fôlego também para quem é visitado. Poder ter aquele momento de conversa, né? Então, isso é bem importante. Fazer uma oração, uma leitura bíblica, talvez seja aquilo que a pessoa está precisando, né? Está Está precisando naquele momento. É porque a gente mesmo tem aqui na comunidade, tem pessoas que não conseguem mesmo, né? Então, a gente precisa realmente começar a trabalhar essa questão e estar junto dessas pessoas, né? E tanto, por exemplo, né? Teve uma experiência de uma pessoa que fez um curso de visitação, que foi promovido pela diaconia da SLB, que disse, nossa, a gente precisa visitar criança também. E como se visita a criança, pastora? Né? Que criança, ela é dinâmica. Ela está aqui, ela corre, ela se move, ela não faz sala como outra pessoa faz, né? A pessoa adulta faz. Ela não fica paradinha ali te ouvindo o tempo todo, assim, né? Gente... Né? Então, a gente tem muito que aprender sobre diaconia, né? Sobre a área da visitação, principalmente. Como se visita uma criança? Então, a criança ela tem um tempo que ela presta atenção, depois ela já não absorve, né? Ela está envolvida, quer brincar, né? A vida é muito dinâmica. Então, tem um jeito, né? Tem ali todo um estudo, um preparo para você fazer visitação para uma criança que está doente. Ou né? Enfim, visitá-la. Os pais batizaram faz 3, 4 meses, não vieram mais, ela não está vindo na escolinha, né? Ou a criança um pouco maior não está vindo mais no culto infantil. E aí, né? Como é que se visita? Os pais, a criança, e você faz esse acompanhamento. Então, não é só pessoas adultas que são acompanhadas, mas também crianças, e também jovens, como se visita um jovem, um adolescente. Né? Então, interessante isso. Ela disse, pastora, eu estou aprendendo tanta coisa que eu nem sabia, né? Nesse processo todo que que a visita também cabia a crianças, adolescentes e jovens, né? Até 18, 20 anos. Tem visita para toda a fase, né? Porque muitas vezes na vida da gente, a gente passa por altos e baixos e de repente você tá assim, tô num momento da minha vida que não tá legal, né? Então ali uma visita, uma palavra, alguma coisa ali, de repente te resgata, te ajuda e te encaminha para frente, né? Exatamente. É um apoio que você tá precisando para sair daquela situação, né?
E também como é que eu vou dizer, a demonstração, né, pura, que você não está só, que a comunidade está ali. Né, que a comunidade se importa com a tua ausência, né? Então, ela quer caminhar contigo mesmo nesse momento de ausência. Então, isso demonstra muito esse conceito e o significado, né, verdadeiro da diaconia. E aí, né, a gente se pergunta, puxa, mas como é que eu fico por dentro, né, desse significado do serviço de amor da diaconia? Ficar atento. Né? O Sínodo sempre oferece cursos de formação. E nesses cursos de formação sempre tem um curso que é voltado, né, a alguma área da diaconia, visitação, oração, acompanhamento a enfermos ao tempo de luto. Então, sempre tem um curso que é oferecido, né, via ICLB, via sínodo. Então, a gente precisa ficar sempre esperto, de olhos abertos aí, né, de coração interessado para poder participar. Ah, mas é mais um curso? Sim, mas é um curso diferente. Então, se deixar motivar também e conhecer um pouquinho mais, né? Então, tem cursos maravilhosos em todos os sentidos, né? Mas tem muito curso bom, importante e fundamental para as comunidades no que diz respeito à diaconia. Ah, legal. Agora estava me passando uma coisa pela cabeça também, assim, muitas vezes a pessoa não quer ser ajudada. Também, né? tem isso. Ela tem o problema, a gente sabe que ela tem, a gente tenta se aproximar, mas ela se coloca dentro de uma redoma, né? E aí? Aí tem esse tempo de espera, de respeitar também, né? Que também está dentro dessa formação da visitação, né? Dentro da diaconia. Então, às vezes, você liga para a pessoa, ela vai dizer, olha, por enquanto está difícil, né? Ou hoje por eu não enquanto quero. não. Eu estou com a casa desarrumada. Né? Quem, de repente, não quer ser visitado, vai ter umas falas muito parecidas com essas, né? Não porque esteja fugindo, porque não queira, mas talvez porque ela não se sente preparada para receber alguém, né? Falando intimamente, emocionalmente. Talvez ela esteja numa fase que ela não quer ver ninguém, né? E também nesse curso de visitação que foi oferecido, se abordou também essa questão. Então, é dar tempo ao tempo, né? Por exemplo, tem pessoas que insistem todos os dias, eu posso te visitar hoje? Posso ir lá? Posso ir lá? Nossa, todo dia também, aí já, vamos dizer então, assim, já... né? Deixar a pessoa se sentir à vontade, né? E tem gente que não quer realmente mesmo, né? E essas pessoas vão te dizer, olha, um dia, quem sabe, no momento, não. Então, também cabe a quem visita respeitar essa sensibilidade também, né? Para respeitar esse momento, né? Respeitar um pouquinho o tempo da pessoa. Não que a gente vá desistir dela. Não que desista. Né? Daqui a um tempo você já manda um recadinho de novo, já dá uma ligadinha e tal. Então, a pessoa vai amadurecendo. Daí, quem sabe, um dia ela pensa, puxa, lá, né, me ofereceram uma visita. Quem sabe, né? Então, ela já começa a considerar. Então, a visita é uma das tantas, né, maneiras com que a gente pode, né, expressar e também oferecer, né, a diaconia. Tantas outras formas nós temos, né? Também quando a gente coloca os nossos dons a serviço dentro da comunidade, é uma forma de diaconia, a gente se doa, né? Quando tem um evento, é o dia inteiro, noite adentro, preparando, cozinhando, limpando, areando, né? Carregando coisas, comprando, providenciando. Então, também é uma forma de diaconia. Tem a para dentro e a para fora, né? Então, para dentro da comunidade e para fora. Para fora, né, para pessoas não membros, pessoas que estão em situação de sofrimento, que Jesus também nos alerta a isso, né? Para sermos sensíveis com o sofrimento do próximo. E também para dentro, né? Para o nosso serviço comunitário, para as visitas aos nossos membros em sofrimento, o acompanhamento desses, né? Então, tem a diaconia que é interna e a externa. Tem diaconia para todos os tipos e todos Exatamente. né, para todas as necessidades. João, chegou alguma pergunta aí ou tá tranquilo? Tranquilo. Você tem alguma curiosidade? Tem
Eu pensei aqui numa pergunta, talvez, no sentido de a prática da diaconia, ela está mais ligada ao preparo ou à disposição da sua execução? Ela está intimamente ligada à disposição. Se você se sente apto a colaborar de alguma maneira, a fazer um planejamento, por exemplo, você toca violão, pensa, nossa, o que eu podia fazer com o meu violão, sendo que eu tenho folga na quarta-feira à tarde da escola, do meu trabalho, né? O que eu faço? Aí você pode, por exemplo, em termos de juventude, eu posso fazer uma visita para o senhor Schmidt, tocar um violão para ele, conversar um pouquinho com ele, né? Então é uma forma de também poder ir ao encontro das pessoas, né? Usar o teu dom, seja tocar violão, ou conversar, ou ouvir. Nós estávamos conversando antes, né? Na primeira visita eu gosto mais de ouvir do que falar, né? Uhum. Então, nesse sentido, às vezes a pessoa está esperando a tua visita só para ser ouvida. Ela tá assim, com o coração tá apertado e ela precisa colocar pra fora, né? Um monte de coisa, Então, né? você sabe que ela tá passando por uma situação. Eu vou lá fazer uma visita, levo uma florzinha, levo um cartão, levo um bolinho. Quem sabe, levo uma lembrancinha, né? Um castelo forte, umas senhas diárias. Vou lá e faço uma visita. Aquilo que você tem como dom e pode oferecer, né? Em amor a outra pessoa, né? Eu lembro que eu tive a experiência de um grupo de jovens que visitavam um asilo aos sábados à tarde. Reunia-se um sábado na igreja para estudo, planejamento, e no outro sábado ia fazer a visita no asilo. E chegava lá, a gente cantava hinos, brincava e cada um escolhia, adotava, né, uma pessoa ali para conversar. E aí fazia-se um amigo secreto, com o nome das pessoas internas do asilo, e a juventude presenteava também. Com chocolate, né? Fazia-se uma listinha, o que cada um queria, um chinelo, um pente, um boné, um sabonete. Então, se levava em época de Natal também, né? No final do ano, se fazia essa brincadeira gostosa, né? Essas pessoas muitas vezes têm um desejo assim tão simples, né? E para eles é tão importante isso, né? E muitas vezes são pessoas solitárias, né? Que poucos recebem a visita de familiares e estão sozinhas ali, tem a companhia uma das outras, né? Mas quando aparece alguém diferente, que vai e canta, que ri, que puxa a conversa, alguém novo, né? Assim, nesse sentido, assim, que não são as mesmas pessoas da convivência diária, sempre anima um pouco mais, né? Traz um outro vigor, né? Com Para as certeza. pessoas, assim, né? Então, assim, são experiências ricas e que a gente pensa, nossa, mas a gente só visitava, isso é diaconia? A gente só ia lá e cantava, né? Passava a tarde com eles. É a diaconia. Então, é um serviço que você faz, que você não vai ter um retorno financeiro. Né? É um serviço que você não espera, que você vai lá com prazer, com amor, pensando na alegria que você vai ter em conversar com as pessoas e na alegria que elas vão ter, né? E receber e te acolher também. Então, é algo gratuito. É um bate-papo que muitas vezes traz um alento, uma coisa assim bem, bem interessante, né? Exatamente. Traz como você mesmo falou, um vigor, né? É um Diferente, vigor. né? É um vigor diferente daí, né? Pro E pessoal. traz vida de novo, né? É. Então, isso é bárbaro, assim, é muito gostoso de ver. Então, a gente pensa, nossa, agora imagino que o João Pedro e vocês estejam pensando quantas coisas a gente já fez e não sabia que era diaconia, né? De certa forma, eu comecei a fazer um tempo atrás e dei uma paradinha, depois a agenda não deu. Mas, sabe assim, nesse período que a gente estava sem pastor, então eu saía daqui do Lola Talk e eu fui começar a visitar. Falei, não, cada dia eu quero ver se eu consigo visitar pelo menos um casal, alguma coisa mais de idade e tal. Eu comecei, mas não dei conta. Precisava ter continuado. Mas é o tipo da coisa que a gente sempre tá ali, né? E tem que se dedicar também. Eu acho que a diaconia também, ela precisa de gente que se dedique a esse serviço, né? Que tenha disposição, né? O João Disposição, Pedro perguntou né? o que é preciso, né? Se é o planejamento lá, a organização, é a disposição, né? A disposição, ela é o primeiro ponto. Depois você faz a parte burocrática ali, né? Você tendo a organiza, disposição, faz o resto você planejamento, vai... né? Quem vai, quando, se eu não puder ir, tem alguém que vai.
né? Tem alguém que se disponibiliza aí no meu lugar, né? Então, assim, sempre tem... vem todas essas questões também de planejamento, né? Que não pode ser algo solto. Por exemplo, por quanto tempo eu vou visitar essa família, essa pessoa, essa criança, esse jovem, né? Eu vou visitar uma vez por mês, 2 vezes ao mês? Por quanto tempo eu vou fazer isso, né? Um acompanhamento de 3 meses? Um acompanhamento de 2? Né? Então, tem toda essa parte do planejamento e de ação, né? Você espera, vamos dizer assim, todo esse planejamento para esperar um resultado, alguma coisa assim, ou como seria Por isso? exemplo, alguém que está em processo de depressão, né, que está fazendo seu tratamento, né, tanto o químico quanto o acompanhamento, né, com o terapeuta, mas não se sente à vontade de vir para a igreja, né? Por quanto tempo eu acompanho? Aí você precisa ver também se essa pessoa, né, ela conforme ela vai se comportando, né? De repente ela se motiva e vem logo depois da sua visita, ou você vai ter que visitá-la uma vez por mês, durante 2, 3, né, meses, como é que ela vai se comportando. Ou uma família afastada, às vezes o processo é um pouco demorado, né? Não é do dia para a noite. Eu já tive experiência das pessoas que fizeram um curso, que eu acompanhei, eu fui a orientadora, né? Como ministra local. Então, as mulheres visitavam as famílias e teve uma família que voltou depois da 3ª visita que elas fizeram, né? Então, assim, depende muito da disposição também de quem é visitado. E se às vezes a pessoa diz, olha, estou gostando da sua visita, mas podia dar um tempinho? Né? Dá um tempo. É muito bom conversar, mas também vamos dar um tempo. Também tem isso, né? Também existe essas situações que também a gente precisa analisar. Às vezes a gente está na casa da pessoa, a pessoa ela não senta, ela está, né, fazendo o serviço, está, né, preocupada em fazer o pão e alguma outra coisa lá, né? Aí você vê que talvez ela está te dando algum sinal também. Você tem que estar atento a todos, né? Então, pode ser preocupação, quer te oferecer um pão fresquinho, ou pode ser assim, olha, você chegou numa hora imprópria. Né? Então, são várias situações a se analisar aí, né? Mas eu sempre digo, né? É uma questão de você ter um curso de formação, né? Que ali você se inteira, se informa, tem um acompanhamento, orientação de pessoas que têm essa capacitação, né? Para dar toda essa orientação e respaldo que se precisa dentro de um grupo de visitação. Não, legal. Chegou algum comentário, alguma coisa? Chegou 2 comentários aqui pra gente. O primeiro é da Francis Birg, desejando uma boa tarde a todos aqui. Boa tarde, Fran. Boa tarde. Obrigada por estar conosco aqui. E a Renate, ela traz assim: muitas vezes a pessoa que vai visitar um idoso ou alguém que precisa conversar se beneficia e se realiza tanto quanto o visitado e fortalece a sua espiritualidade. É verdadeiro. Exatamente isso. E tem a ver com aquela tua disposição. Por que eu estou fazendo? Eu vou visitar alguém hoje, né? E às vezes você vai para levar uma palavra, nem que seja só ler as senhas, fazer uma oração ou perguntar como é que você está. E às vezes a pessoa ela está tão bem, né? Ela consegue te passar algo tão bom, uma força que você sai fortalecido. E isso renova, se te motiva a continuar, né? A fazer visitas. Então isso é bem verdadeiro mesmo. Às vezes a gente vai com o intuito e pensa, nossa, eu vim aqui e eu saí renovada, né? Muitas vezes a gente vai com o intuito de consolar e sai consolado de lá, né? Exatamente. Eu lembro que nas minhas visitas pastorais, né, eu fiz uma visita para uma jovem senhora. E ela tinha uma enfermidade ali, fazendo tratamento. E eu fui lá, não sabia nem como tocar no assunto, né? E fui indo e tal, o coração pesaroso, né? A mesma idade que eu, enfim, né? E eu saí de lá assim, nossa, eu disse, obrigado, Senhor, que eu vim hoje, e obrigado porque tu também te manifesta através das pessoas, né, que sentem a ação do teu Santo Espírito e o teu amor na vida delas, né? Porque ela disse, olha,
seja o que o senhor quiser. Se ele quiser, né, que eu siga em frente, tá tudo bem. E se não quiser também, eu aceito o que vier. Então, assim, eu fiquei, né, Balançada com a assim, história, gente, né? é uma questão de fé, assim, né, aquela do grão de mostarda ali, né? Então, eu fiquei pensando, nossa, o que a gente precisa ainda aprender, né? Nessa questão de vivência de fé, de partilha, e também nessa questão de se fortalecer a cada visita, né? Com certeza. Eu acho até mesmo que o WhatsApp muitas vezes é um instrumento de diaconia, né? Como a eu pessoa falei que tá um antes, pouco né, a lá- juventude se utilizou disso, né? pra visitar. Ou a pessoa tá longe e não tem com quem conversar, muitas vezes é uma ferramenta que pode ajudar, né, nesse sentido também, Isso, né? se a gente pensa que há muito tempo, há anos, né? A gente falava por carta, e a carta demorava, sei lá, mais de uma semana para chegar, e o que já era novidade já não era mais. Hoje você pode fazer uma chamada de vídeo, mandar um áudio, né? Não substituir o presencial, de maneira nenhuma. Não, de forma Mas para quem está longe, né, ou que recebe o teu bom dia de manhã, pensa, nossa, essa pessoa se preocupa, né? Nossa, ela mandou um bom dia para mim, ela mandou uma mensagem, né? Ou ela tá, né, agora pediu para fazer se é possível fazer uma chamada de vídeo. Então tudo isso também agrega, né, nesse espírito de comunhão, né? E também de preocupação e de cuidado. Nesse sentido, eu tô lembrando da Francis. A Francis, ela até mandou boa tarde pra gente. Ela é lá de São Paulo, entendeu? Então, de vez em quando a gente conversa. Eu falei, nossa, já faz alguns dias que eu não converso com a Francis, né? Mas a gente sempre mandava um bom dia, eu perguntava como é que tá, então ela contava alguma coisa. Então, é um momento que a gente troca, né? Alguma coisa, alguma informação e tudo mais. E é um momento bom esse, né? O que pega a gente é a correria, né? Do dia a dia. É verdade. Isso. Se a gente não tira um tempo, né? Não se organiza, realmente a rotina ela vai tomando conta. E aí, quando você vê, já são 10 da noite. Passa muito rápido o dia, né? Parece que nem... Nossa, a hora que você vê já foi. O dia já passou. Então, a organização também para isso, né? Por exemplo, no que diz respeito à visitação. Se eu quero visitar alguém, eu preciso planejar, né? Bom, eu vou ligar, vou ver que dia que a pessoa pode, dentro desse dia eu me organizo, né? Dia, horário, né? Enfim. Então, é sempre nessa perspectiva, assim, de organização. Talvez chegue em cima da hora a pessoa diga, nossa, aconteceu um imprevisto, não vou poder te receber. Né? Ou que você chegue no dia e você não esteja bem. Sim, isso também, né? Sinusite, rinite, resfriado, alguma, digamos assim, gastrite, tosse. Né? Esses ites da vida, né? Você não pode fazer uma visita assim também, se você não está bem, né? Como é que você vai fazer uma visita, que é algo tão agradável, né? Algo que vai fortalecer você ou a outra pessoa, né? Não estando bem. Também é um ponto que a visitação aborda, né? Ainda mais esse tempo aqui agora ainda, né? De Covid, né? Queira ou não, a gente tem que estar atento a isso também, né? Sim. Para de repente não levar ou sem querer levar alguma coisa que não é legal para as outras pessoas também, né? Com certeza, é sempre um ato de cuidado, né? Primeira coisa, gostaria de receber visita, a gente pode ir lá, né? Se sente à vontade. E dentro disso também ter todos os cuidados ainda, né? Esse tempo ainda querendo ou não, de Covid, né? Já temos as vacinas, ok? Mas ainda, né? Como é que eu vou dizer, né? A transmissão ainda... ainda continua, ela né? continua, né? O contágio ainda continua. Então, que a gente também saiba, né? Que também é importante esse tempo ainda de cuidados, né? A máscara, álcool gel, uma distância. Se bem que muitas pessoas já enxergam, já vêm abraçar, né? Toda aquela questão. Então, você tem que também ter também esse cuidado, né? Sim, com certeza. Ainda mais quando você lida com pessoas enfermas ou pessoas idosas. Né? O nosso horário já tá indo, tá né? indo, Pra já? variar, já tá indo. Olha lá o relógio. Passou rápido, né?
A gente começa a conversar, parece que no começo não vai, mas depois o negócio engrena e a hora que a gente vê, o negócio já foi. Mas é isso, Elfi. Eu queria te agradecer por esse nosso bate-papo. Foi muito interessante, foi gostoso. Aí você está querendo convidar mais uma pessoa para estar falando sobre diaconia ainda, né? Sim, eu penso em convidar o diácono Jonathan. Ele, então, presta assessorias, né? Cursos também, faz orientações em seminários sobre diaconia. Também ele concluiu seu mestrado na EST, na Faculdade EST. E ele poderia, quem sabe, no momento futuro aí, participar com a gente e falar um pouquinho mais, né, sobre o olhar de um diácono, né? Uhum. E também as perspectivas e também e dentro disso também a motivação para as comunidades, para a nossa comunidade aqui em Pires, né? Que é o central aqui, né? E a gente tem que começar, né? Isso mesmo. Instruindo o pessoal e formando um grupo, e aí... E o diácono Jonathan também me ajudou, né, a elucidar os conceitos de diaconia e também assistencialismo, ou o que a gente conhece como caridade, né? Uhum. Então, caridade é um conceito assim um pouco mais que eu faço porque eu me beneficio, né, com aquilo que eu estou fazendo, né? Então, sempre olhando a pessoa como se ela dependesse daquela doação, né? E a diaconia é o contrário, ela quer que a pessoa, a partir desse acompanhamento, ela se estruture. Né? Que a diaconia visa também informar, orientar, né, a pessoa para que ela caminhe sozinha para que ela possa, né? então, se libertar, né? Uhum. Então é isso, Elfi. Te agradeço pela sua disposição em estar aqui conversando com a gente hoje. Tá bom? Eu que agradeço a você, Márcia, também João Pedro, e a vocês que estão nos ouvindo nessa tarde, e agradeço mais uma vez, né? E vocês se encorajem também a procurar, conhecer sobre diaconia. Nós temos no portal Luteranos os links de acesso. Uhum. Então você pode clicar, conhecer um pouquinho mais. Tem também o Facebook, na página do Luteranos, que você encontra várias ações diaconais, falando o que é, como se faz e quem faz, né? Então a gente vai conhecendo cada vez um pouquinho mais. Isso aí. Vamos ouvir sobre a Sinodal? Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lola Paluter. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Ler é um remédio para a alma. A Editora Sinodal ajuda você na escolha do próximo livro. Você gosta de ler? A Editora Sinodal ajuda você com literatura cristã para fortalecer sua fé. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Então, pessoal, estamos aqui agora encerrando mais esse programa de hoje. Agradecendo mais uma vez a pastora Elfi e a todos que estiveram conosco. Que vocês tenham um abençoado final de semana. E até a próxima quinta-feira. João, agora é com você. Sua palavra final. Agradecer a todos que nos ouviram nesta tarde, aos que participaram conosco também, e fique agora com mais um hino de louvor. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar
com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar